Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Digital Health Podcasts. Eu estou aqui hoje com dois médicos ilustres, Dr. Diego Santos, doutora Gleice Fortaleza, e a gente vai bater um papo super legal hoje sobre marketing, sobre mídias digitais, sobre vendas, sobre você, médico. E esse podcast ele é exclusivo para profissionais da saúde e principalmente médicos, porque aqui todas as suas expectativas elas serão tiradas por esses dois profissionais. E eu queria começar aqui primeiro, doutor Diego e doutora Gleice, pelas damas, né? E aí eu queria, doutora Gleice Fortaleza, que a senhora... A senhora, você... Senhorita. Senhorita da senhora. Que a senhora falasse pra gente esse início desse processo de estar posicionado nas redes sociais. Como foi isso? Como foi que você descobriu, não vou dizer uma necessidade, mas eu vou dizer assim, uma vontade de estar ali ajudando as suas pacientes através das redes sociais? Amigo, eu comecei por acidente, né? Então, eu já contei essa história outras vezes, talvez vocês já tenham visto. Eu comecei com um blog chamado Café com Beleza. Veja, era eu e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha hoje, ela é procuradora federal. E a gente começou a escrever esse blog, certo? Ela fazia parte da moda e comentava roupa de Oscar, e eu fazia parte da beleza. Então, a gente começou dessa forma, assim, sem nenhuma expectativa. Nunca achei que isso fosse virar uma coisa para a parte médica. Então, eu comecei com esse tipo de informação. E a gente começou a seguir as blogueiras. Na época, era a Camila Coutinho, que eu sigo até hoje, que tinha o Garotas Estúpidas, eu sei que vocês lembram. E aí, nessa época, gente, não existia Instagram. Isso não existia, isso foi antes do Instagram, né? E aí, de repente, as blogueiras que eu seguia, que era a Silvia Braz, Camila, começaram a falar de uma coisa chamada Instagram. Eu falei, tá todo mundo falando do Instagram, vamos também para o Instagram. E aí a gente começou a usar o Instagram. Então eu tinha o Instagram, tinha minhas fotos pessoais, eu postava muito pouco, mas eu comecei a postar dicas de beleza no Instagram. Então isso foi uma coisa sem nenhuma pretensão, certo? Só que eu sempre fui muito atenta nessa coisa de comunicação, até porque eu não tinha nenhum parente médico. Então eu sempre pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar paciente, né? Então eu sempre observava muito como é que as pessoas faziam, e eu fui vendo que isso começou a me tornar conhecida na minha cidade. As pessoas começaram a comentar e começaram a gostar do meu conteúdo, e eu achei que isso poderia me ajudar a ter pacientes. Então, na verdade, foi assim que eu comecei, né, de forma acidental. E aí, claro, que eu vi essa janela de oportunidade e eu fui seguindo, eu fui sofisticando, né, e eu fui acompanhando uma coisa que realmente ninguém fazia. E sofri muito com isso. Não foi uma coisa fácil, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, nenhum médico fazia Instagram, certo? E aí até os meus pares, né, os meus colegas médicos, eles me chamavam de doutora blogueira. Entendeu? Então, assim, eu fui da Universidade Federal de Pernambuco, eu passei no primeiro vestibular, eu passei na primeira entrada, eu passei na residência de clínica médica mais concorrida, que foi a do Hospital das Clínicas. Eu passei na prova na vaga de especialização de dermatologia em primeiro lugar. Eu fui título de dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, eu sou uma pessoa super bem informada, mas os próprios colegas médicos falavam de mim como se eu fosse uma blogueira. Sabe? Então, eu acho que isso realmente foi uma grande dificuldade no começo. Mas eu persisti. Eu falei, eu tô muito certa do que eu estou fazendo. Eu enxergo isso como o futuro da comunicação e eu vou continuar fazendo isso, né? E claro que a gente foi mudando os conteúdos de acordo com a evolução da gente na nossa carreira e tal, mas aqui estou eu hoje, né, chamando os outros colegas para fazerem também. Isso é muito importante a gente saber. E você, doutor Diego, como foi esse início no mundo das redes sociais? Um pouco diferente de Gleice, no sentido que aqui foi meio que acidental, né? Foi sem um objetivo. Eu já via ali, perto de me formar, né, faltando uns 3, 4 períodos, que a presença no mundo digital iria fazer total diferença. Então eu lembro muito bem que eu conversava com os colegas dizendo que, independente da especialidade, quem não se posicionasse nas redes sociais iria ficar para trás. E cada vez mais a gente está vendo isso. Só que falar isso há 5, 6, 7 anos era difícil, até porque o Instagram não tinha o alcance que tem hoje. Só que assim que eu me formei, né, e decidi pela área da nutrologia,
eu já sabia que isso ia fazer diferença, então eu já fui determinado a produzir conteúdo. O que não mudou no meu caso em relação a Gleice, eram os julgamentos, né? Foram muitos julgamentos. Também médico blogueirinho, doutor blogueirinho, né? Só que talvez hoje as pessoas, né, os médicos já estão criando muito mais consciência que quem não se posicionar vai ficar para trás. Só que na época não, eram apenas julgamentos. Então, diferente da forma acidental, né, ali começando com uma brincadeira, eu já fui muito mais proposital, visando esse meu crescimento exponencial ali no lado profissional. Só para contextualizar, tá? Diego, tu é quantos anos mais novo que eu, amigo? Rapaz, acho que uns 13 anos. Olha, a minha médica é muito maravilhosa, tá? Mas eu vou fazer 20 anos de formada, gente. A gente veio da mesma casa, Isso. né, Gleicinha? Aí tu formou quando, amigo? 2018. Eu formei em 2004, tá? Não pareço, mas vou fazer 20 anos de formada. Tem uma diferença grande. Então, eu sou de outra geração. A geração de vocês já é uma geração que vem mais preparada, Isso, veio do digital, né? Eu acho que o pessoal que tá saindo agora vem mais preparado ainda. Mas a gente não escapa, né, amigo? De Isso. sofrer. E assim, eu sofria denúncia no CRM. Eu acho que quando tu começaste com esse blog, tu não existia ainda Instagram, não né? Não existia Instagram. Eu sou de antes, mas, gente, eu sou de antes do Instagram. Você tá? era de quando o Facebook era deserto, o Instagram era deserto. Eu já tinha o Instagram, só que era ali pra postar as festas, né? A turma, a família. A balada. Então eu já tinha conta no Instagram, né? Exatamente. Agora não tinha esse lado profissional no Instagram. Mas assim, as pessoas, os médicos, eles lutam, às vezes, porque são tímidos. E às vezes não conseguem expressar toda a competência que existe como medicina, como médico, na internet. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Diego. Assim, qual o conselho, já que você vem de uma geração já do digital, e inclusive existem médicos novinhos assim como você, que tem timidez, que tem vergonha. Que conselho você daria? Vamos lá. O conselho que eu daria para quem está iniciando ou quem já é consolidado no mundo físico, mas tem timidez no digital, primeiro é mudar um pouquinho o mindset. Quando eu falo isso é saber por que quer estar no digital. Então entender que o Instagram, por exemplo, é um trabalho, né, que vai alavancar a carreira daquele profissional, vai começar a quebrar mitos, né, preconceitos e medo de julgamentos. Então, começar a mudar o entendimento da necessidade de estar nas redes sociais. Se a gente for partir mais para a parte técnica, né, de um conselho técnico, eu diria para começar com conteúdos menores, né, produzir conteúdos em ambientes mais privados que a pessoa possa gravar várias vezes e entender, Moisés, né, Gleice? Acho que você já passou muito por isso, que não existe perfeição, nem pra gente que é craque já, que produz muito conteúdo. Então você esperar produzir um conteúdo perfeito, né, para dizer, quando eu postar isso eu vou ser aceito, isso aí não existe. Então comece devagarzinho, comece produzindo vídeos de menor duração e ambiente privado, porque aí, Moisés, quem não já fez isso? Produzir 1000 vezes o mesmo vídeo para lançar um, né? Eu acho que é esse o conselho ali para quem está querendo iniciar. Inclusive, essa pergunta que vocês responderam me remete a uma outra, assim, de desafio. E aí, Gleice, qual foi o desafio que o Instagram lhe trouxe? Qual foi o maior desafio que o Instagram lhe trouxe? Então, olha, o maior desafio que o Instagram me trouxe é o seguinte. O Instagram ele é muito bom. No começo, ele traz pessoas para você. Só que você tem que entregar um resultado condizente. Porque do mesmo jeito que o Instagram te coloca para cima, ele pode te colocar para baixo. Então, quando eu comecei a fazer Instagram, eu comecei a realmente ter um crescimento mais acelerado. E aí eu comecei a competir com médicas que eram muito mais velhas, muito mais experientes do que eu. E eu tive que crescer tecnicamente muito mais rápido. Então tinha coisas, gente, eu era verde, então tinha coisas que eu nunca tinha feito, eu alugava a máquina de laser, né? Então de repente eu me vi com um monte de procedimento para fazer e fazer bem feito, muita tecnologia eu comecei a comprar ao mesmo tempo. Então assim, eu tinha que me tornar muito boa, mais rápido,
porque o Instagram me trouxe essa demanda e eu tinha que abarcar essa demanda. Então, é um conselho também que eu dou para as outras pessoas. Olha, o Instagram é muito bom, mas você tem que ter uma entrega boa, tá? Então, não pense que o Instagram vai botar você para cima. Ele vai lhe derrubar do mesmo jeito. Você tem que ser um excelente médico. Se você ainda não é, tenha a humildade de entender e corra atrás e se torne um excelente médico. Porque isso, assim, é o que eu sempre falo. Não existe digital sem ter um offline realmente que funcione. E é isso que vai manter qualquer profissional no auge e, assim, sendo bem recomendado. Pois é, e aí, Diego, complementa essa pergunta para você também, porque como a doutora Gleice falou aí, né, é muito interessante, você tem que estar bem na consulta, tem que ser um bom médico, e o digital é apenas um canal. E com isso, eu faço a mesma pergunta. Qual o desafio que o Instagram lhe trouxe nesse processo todo de posicionamento como médico? Cara, sendo bem honesto, o maior desafio ali foi no início. Aprender, né, eu ter que aprender a deixar opiniões que não somam na nossa vida de lado. A gente fala de superar julgamentos, né, de superar preconceitos, mas eu queria até escutar de você também, Gleice. Escutar não é fácil, deixar de lado. Então eu queria saber se já teve alguma situação ali no início que te deixou bem chateada, alguma coisa que tu escutasse e que você teve que relevar porque você tinha um propósito ali com a produção de conteúdo. Já existiu esse momento? Já. Existe um grupo, né, de WhatsApp com os médicos dermatologistas, né? E eventualmente chegava para mim que eles estavam falando mal de mim no grupo, né? E eu não faço parte desse grupo, apesar de ser dermatologista da sociedade. Detalhe, então, né, Moisés? Olha o currículo da nossa amiga aqui. E apenas por conta de uma produção de conteúdo que entrega muito, né, nas redes sociais. Exatamente. Então, nesse começo, foi muito difícil. E assim, veja, gente, eu realmente, assim, hoje eu tenho certeza que eu sou amiga e respeito muito vários profissionais que eu tenho certeza que no começo até não eram de acordo, mas isso tudo eu não vejo como uma maldade, sabe, Diego? Eu vejo realmente, assim, que às vezes você enxerga uma coisa antes das outras pessoas. Então, eu vejo muitas dessas pessoas que eu sei que no começo falavam muito, hoje elas fazem live no Instagram, né? Uhum. Então, na verdade, é porque a gente teve um tempo na frente. Eu acho que isso ajudou muito a gente bebeu da água limpa. Eu, pelo menos, né? Então, isso é uma coisa que eu levei para a minha vida. Hoje eu tenho muito cuidado de criticar alguma coisa nova que eu esteja vendo, porque eu já passei por isso, entendeu? Então, realmente, nesse começo, por vários momentos eu pensava, poxa, será que eu devo manter isso? Será que eu vou desistir? Mas eu sempre respeitei muito meu instinto. Então, meu instinto dizia, não, você está certo, você não está fazendo nada errado, entendeu? Então, continue, que você acredita, continue. E assim eu fui. Deixa eu perguntar outra coisa também. Sou entrevistador aqui, Moisés. Deixa eu perguntar, porque é interessante. Apesar da gente ter passado por julgamentos no início, você percebe que o mais difícil é o início. Hoje em dia, eu praticamente não escuto mais julgamentos. E aí é engraçado que de médico blogueiro ou médica blogueira, você começa a ser autoridade e as pessoas começam a perguntar como é que você faz, se você já fez algum curso. Eu acredito que você passa pelo mesmo. Exatamente. E isso é por isso que a gente está aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que estimular os colegas a fazerem também. Porque a gente é muito difícil a gente ter força. E a gente não esperava que fosse acontecer o que está acontecendo agora. A internet hoje tem muita gente falando sobre tudo, falando sobre muita coisa das quais eles não têm propriedade para falar. E o médico, o bom médico, como eu vejo inúmeros profissionais imensamente qualificados, eles estão em silêncio. Então, na verdade, o que eu acho é que as pessoas boas têm que falar também, né? Por isso que eu sempre falo com meus colegas, eu sempre estimulo muito, eu não vejo isso como um concorrente, até as minhas próprias colegas de dermatologia. Digo, gente, vamos fazer, né? Até quando a gente compra um aparelho, eu sempre falo, Gleice, tu comprou, mas eu não sei quem comprou também. Eu falo, isso é ótimo, né? Porque o paciente dela faz, acha bom, e aí fala para alguém que é meu paciente, e eu também tenho aquele aparelho. Então, eu não vejo isso como uma concorrência, eu vejo isso como uma coisa boa para todo mundo. Então, quanto mais gente boa estiver falando na rede, vai ser melhor para nós. O importante é que, para se posicionar na rede, é preciso ter conhecimento. Isso. E aí, Diego, eu queria que você falasse por que o médico precisa de conhecimento técnico também de marketing para se posicionar e levar para o seu paciente aquilo que realmente ele necessita. O médico, seja ele sozinho ou com a equipe de marketing, ele precisa entender, porque não basta produzir um conteúdo super legal, né, super interessante. Esse conteúdo precisa chegar nas pessoas.
precisa chegar nos seguidores, nos pacientes. Então você precisa dominar técnicas de prender a atenção do seguidor, técnicas de engajamento, técnicas de alcance, né? Então, muitas vezes eu vejo médicos produzindo conteúdo, só que o conteúdo é muito bom, só que a técnica está totalmente errada e não prende a atenção ali de quem está assistindo. Então, no mundo onde todo mundo disputa a atenção do seguidor, precisa ter técnicas que você ganhe ali a atenção de quem está vendo, tá? E o que eu vejo de mais errado, Moisés, quando se procura melhorar ali ou o conteúdo, é o médico querer que a agência faça tudo, tá? E aí eu digo, tá, pessoal? Acho que Gleice passou também várias vezes por isso. Não existe uma agência que vá fazer tudo pelo médico. O médico precisa entender para coordenar corretamente. Então, não espere, né, que for médico, profissional da saúde, que você encontre uma agência top no mercado. Até existe, mas precisa de um líder ali para coordenar a equipe. E aí, eu também quero perguntar para a doutora Gleice a respeito desse processo de conhecimento de marketing para o profissional da saúde, para o médico. Por que é importante? Olha, eu como médica, Moisés, tudo que médico faz, médico gosta de estudar. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu sempre disse que o conhecimento é poder. Então, quando eu entrei no marketing, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu fazia tudo de forma intuitiva. E aí eu cometi aquele erro que todo mundo comete, né? Aí vamos contratar uma agência, contratar uma e contratar outra, e não dava em nada, né? Porque, na verdade, a gente é que conhece a dor do paciente da gente, tá? Então, eu falei, preciso estudar. Preciso fazer cursos, preciso ler sobre isso, eu preciso dominar as técnicas. Como é que eu vou falar? Como é que eu posso entregar essa informação de uma forma mais assertiva? Como é que eu vou turbinar minhas publicações? Como é que eu vou aumentar meu engajamento? Então, assim como na medicina, onde tudo a gente estuda, onde tudo tem uma técnica, um trabalho, uma coisa para a gente se guiar, o marketing não é diferente, gente. Então, tudo que você quiser fazer bem feito, você vai ter que estudar, né? Então, acho que o grande segredo é esse, tratar como uma profissão, realmente mais um braço aí da sua especialidade e se especializar em marketing médico. E é muito importante, e eu trago essa bate-bola, é muito bom entre vocês dois, porque às vezes o médico também se assusta com investimento. E aí eu queria, Diego, que você falasse assim, qual o investimento ideal para um médico fazer um bom marketing? Pergunta boa, viu? Pergunta boa. Existe mais ou menos uma regrinha do que deve ser investido em marketing das empresas, que é ali 10% do faturamento, né, juntando agência, tráfego, todo o investimento. Tem alguns médicos que podem se assustar, né? Meu Deus, 10%, mas só cresce quem tem coragem para investir, tá? Se você está ali muito inseguro ainda, verdinho, eu diria, separe pelo menos, né, 5% ali do seu faturamento. Menos que isso, eu acho que não vai para lugar nenhum, tá? Não faz nem cosquinha. Então, assim, precisa ter coragem quem quer crescer e crescer exponencialmente falando. E aí, doutora Gleice, eu quero perguntar, o investimento também financeiro, mas o investimento intelectual, técnico, é importante? Muito importante, amigo. Hoje eu até, Diego, eu não invisto esse percentual do meu faturamento, eu faço menos, né? Mas eu acho que quando a gente já consegue um orgânico maior, a gente acaba precisando fazer menos tráfego, né? Então, hoje eu acho que a minha empresa já chegou nesse ponto que a gente já tem um orgânico muito forte. E a gente tem outras estratégias por trás do marketing, que aí teria que ter um podcast só para isso, para a gente otimizar. Mas, sem dúvida, é o conhecimento técnico, né? Do que você é no dia a dia. Você vê o que é que deu mais resultado, é você estudar, você ter métricas para avaliar se o seu trabalho está sendo bem feito. Então, acho que da mesma forma que a minha empresa tem processos, eu tenho métricas para avaliar quanto que a minha equipe está convertendo, o que é que o produto... Eu tenho métricas para tudo, isso faz parte da gestão da empresa, da mesma forma tem que funcionar no marketing, né? Então, a gente tem que ter métricas, a gente tem que sentar, parar, avaliar se o que está sendo feito está dando resultado, estudar quando não está dando resultado, fazer uma estratégia. Então, assim, gente, marketing é um braço da empresa que hoje, na minha opinião, é um dos braços mais importantes, né? Tem aquele
aquele livro que eu sempre falo, o Tração. As pessoas têm que sempre usar 50% da sua energia para realmente entregar o produto, 50% da sua energia para dar tração para o produto. Então, o médico, ele não faz isso. Ele estuda, ele é o melhor cirurgião, mas ninguém sabe. Então, às vezes, vem uma pessoa com menos experiência, com uma técnica pior, que dá muita atração e acaba conseguindo atingir mais pessoas, mais público, e acaba tendo um resultado melhor, né? E aí, o que acontece? Doutor, você que não está com medo disso, tá? Aquela pessoa que não era experiente, ela acaba atendendo tanta gente que ela vai se tornar muito experiente, tá? E eu te falo isso por mim, né? Eu atendo um volume estúpido de pessoas, eu não tenho trabalho nenhum, que médico geralmente tem um emprego no estado, um emprego na prefeitura, eu tinha saído tudinho, tá? Então eu saí de tudo, me exonerei de tudo. Hoje eu faço dermatologia full time, eu trabalho 12 horas por dia, 10, 12. Então, aquela pessoa que você diz, mas ele é pior que eu sou melhor do que ele tecnicamente, ele vai atender todo dia, e ele vai atender muita gente, e ele vai virar um ninja. Então, pessoal, fica a dica aí para quem não está no mundo digital. Mas eu tenho... só complementando essa questão de investimento de marketing, quando fala marketing, as pessoas pensam só também as redes sociais, né? Ali de tráfego, Instagram, enfim. Marketing também é tudo que reforça o nosso brand, tá? Então, por exemplo, se lá no Instituto eu faço um projeto final de semana, né, de um evento, vamos supor, na academia, no CrossFit, numa praia, isso entra como investimento de marketing, tá? Eventos, pegando o caso, né, da amigo? doutora aqui, que fez um mês fantástico agora, com aquelas máquinas ali, com todo o investimento na frente da clínica, que eu achei fantástico. Isso também entra como marketing. Então, toda ação que reforça o brand da pessoa, né, fortalece a marca, entra como investimento de marketing, tá? Então, assim, eu quero fazer uma pergunta assim, que não quer calar, que muitos médicos querem fazer. O Instagram traz paciente, doutora? Com certeza traz paciente. Não. Então, o Instagram traz paciente? Gente, traz com certeza, tá? E melhor do que trazer paciente. Eu acho que a grande virtude do Instagram, tá? Pelo menos na minha especialidade. O Instagram, ele serve para o paciente namorar com você um pouco. Ele não vai casar com você direto, né? Então, ele ouviu falar de você, antes ele marcava consulta, então você atendia 10 pacientes, de 10 pacientes, 2 se conectavam com você e 2 pessoas seguiam fiéis a você. Hoje, não. Hoje o paciente tem a oportunidade de conhecer você, namora com você, ver qual é o seu estilo de medicina, e aí, se realmente ele achar que aquilo conecta com ele, ele vem para você. Então, a minha retenção aumentou muito. Então, hoje, o meu paciente ele já chega sabendo qual é a máquina. Quando eu falo, olha, você precisa fazer isso, ele já sabe tudo, eu não preciso nem explicar. Antes, eu passava 1 hora explicando o que era uma toxina botulínica. Então, hoje, o paciente ele já me conhece, já sabe como eu sou, já sabe qual é o tratamento que ele acha que vai fazer, né? Se bater a minha opinião com a dele, já está ótimo. Então, a conversão é alta, a fidelização é alta. Então, acho que a grande vantagem do Instagram não é trazer paciente, é trazer o paciente certo para você. Entendeu? E aí, doutor Diego, o Instagram traz pacientes? Rapaz, o Instagram se traz pacientes, eu acho que boa parte dos pacientes que vem pelas redes sociais. Aí tem gente que tá me escutando. Não. Os meus pacientes vêm de indicação, mas eu fico me perguntando aqui, pensando, acredito que com o passar do tempo, até os pacientes que vêm de indicação começam a olhar o quê? O Instagram. Então, se eu te indico um médico hoje, muita gente vai olhar primeiro o Instagram daquele médico. Não só a quantidade de seguidores, tá? Eu não vou ficar preso apenas a isso. Mas ao conteúdo que aquele médico está entregando, ao posicionamento que aquele médico está entregando. Então, se você que é mais antigo aí nas redes sociais, no atendimento presencial, acha, não, boa parte vem pela fidelização, pela indicação. Cuidado, que eu acho que as regras do jogo estão mudando bastante. E até aqueles pacientes que vêm de indicação, olha primeiro a referência no Instagram, tá? Não só no mundo médico, mas eu acho que tudo que a gente compra hoje em dia, viagem, tudo, a gente dá uma olhada primeiro no Instagram. E aí, doutora, mas por que há tantas queixas de médicos sobre dificuldade de manter esse engajamento nas redes sociais? A vida do médico médico é um sofredor, gente. Então, a dificuldade do médico em manter o engajamento nas redes sociais. Porque o médico
é um sofredor, né, amigo? O médico, coitado, né? Ele tem que atender, aí tem WhatsApp agora, o paciente chama ele de 10 da noite, aquela confusão. Então, eu, por exemplo, assim, tem hora que eu não tenho tempo nem, eu penso, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou gravar de que horas? Então, o que é que funcionou para mim? Eu instituí um turno, porque antes era assim, eu fazia os vídeos, gente, pelo meio dos atendimentos, assim, não dava certo, porque tinha semana que gravava muito, tinha semana que gravava pouco. Então, hoje eu pego o turno. É a segunda-feira de manhã. Antes de eu começar a minha semana, eu tenho um turno de 2 horas só, é o máximo que eu estou conseguindo. E aí eu gravo uns 3 ou 4 vídeos para aquela semana e me reúno com minha equipe e vou dar os direcionamentos e falar sobre os assuntos que eu quero falar durante aquela semana, tá? Então, eu uso muito o final de semana para produzir aí meus carrosséis, enfim, ler os trabalhos que eu acho que vale a pena citar, mas a gente tem que tratar o Instagram como um trabalho, como um turno de atendimento, certo? Então, não é para ser bico. Instagram não é bico, tá certo? Marketing médico faz parte do seu trabalho. Você tem que se arrumar, tá? Ajeitar o seu cabelinho aqui, ó, né? Botar uma roupinha mais ou menos, enfim, pegar uma iluminação boa, um lugar silencioso, planejar o que você vai falar, tá? Então, você tem que planejar, hoje eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, tá certo? E realmente tratar isso como um trabalho, porque é. E aí uma pergunta assim que às vezes não quer calar, né? E aí eu vou fazer para os dois, começando do doutor Diego aqui. Mas, doutor Diego, como você organiza, então, o seu planejamento como médico nas redes sociais, de postagens, de conteúdos? Eu começo organizando o meu planejamento nas redes sociais, não só no Instagram, mas também no YouTube, exatamente como o Gleice falou, encarando as redes sociais como um trabalho. Então, tem que separar ali um momento do dia, da semana ou do mês para produzir conteúdo. Não só na hora da gravação, mas na hora de produzir os roteiros, tá? E sempre estar atento também às notícias mais evidentes, que é isso que aumenta o engajamento, tá? Uma notícia que vende muito na mídia, se faz parte ali da tua área de atuação, tu comentar, né, pegar aquele hype ali, você aumenta bastante o engajamento e as respostas dos seguidores com você. Então, você precisa encarar o Instagram como trabalho, o YouTube como trabalho, o digital como trabalho. E por que as pessoas estão reclamando tanto de engajamento, Moisés? Porque o médico ainda não entendeu a regra do jogo. Hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo, né? Então você precisa se diferenciar. E é por isso que a gente está aqui, para a gente entender e ajudar os médicos a se especializar também no marketing digital. Porque se você for de forma amadora, você vai ser engolido pelos produtores de conteúdo. Perfeito. E aí eu pergunto, doutora Gleice, existe uma estratégia eficaz para melhorar essa conversão de seguidores em pacientes? Se existe uma estratégia para a gente melhorar essa conversão de seguidores em pacientes, né? Então, acho que existem várias estratégias, né? Você tem que ter uma constância, né? Então, você vai usar aquelas técnicas de como entregar o conteúdo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os erros que as pessoas cometem. Mas o que eu acho hoje, minha gente, principalmente, tá? É uma observação que eu vou fazer aqui sobre isso. Muita gente quer colher o que ela não construiu. Certo? Então, não tem assim, não é um foguete que você vai começar. Às vezes eu vejo a pessoa começando a produzir conteúdo hoje, ela nem sabe produzir conteúdo direito, o conteúdo nem é um conteúdo de uma qualidade tão grande assim, e ela já começa a reclamar que ela não está ganhando paciente por conta daquele conteúdo que ela acabou de começar a produzir. Então, eu acho que tudo é uma construção. Veja, eu já estou nisso há bastante tempo, o doutor Diego também está, com uma consistência grande. Então, vocês veem, toda semana tem conteúdo, e a gente tem que dar tempo, porque a regra não é assim, eu vou postar, eu tive tal engajamento, vou ter 10 pacientes outro dia. Não é essa conta, né? Então, você tem que construir para você poder colher, né? E tenha paciência e tenha constância. Não é 1 mês, 2 meses de produção de conteúdo que você vai encher o seu consultório de pessoas. Não gere na cabeça, a gente não quer gerar na cabeça do médico que está assistindo a gente uma expectativa irreal. Tem muito trabalho por trás, trabalho com as nossas equipes, trabalho da gente produzindo, acertar, errar nos conteúdos, e isso, com o tempo, vai se construindo. E, assim, é ter realmente essa constância e não desistir, porque o resultado vai chegar. Eu nunca vi o resultado para não chegar para quem faz um conteúdo bom e constante. Eu não conheço essa pessoa. E, doutor Diego, me responda uma coisa. E para quem tem medo do ridículo, do julgamento? Deixa eu só...
Acho interessante complementar um Tá. negócio. Como transformar seguidores em pacientes? Complementando o que Gleice falou, questão de engajamento, constância de produção de conteúdo, eu acho que você precisa também preparar a sua equipe para receber aqueles seguidores. O Instagram, as redes sociais, transforma seguidores em leads, né? Só que até aquele seguidor virar lead e virar paciente, existe um caminho. Então, tem médicos que já sabem produzir conteúdo, só que quando aquele lead entra em contato com sua equipe, não tem uma equipe preparada, né, para tirar as informações, para dar a devida atenção, assistência, até aquele lead chegar no seu consultório. Então, acho que está faltando também o preparo da equipe para receber aqueles seguidores leads que vêm do Instagram. Muito importante. Então, Muito deixa eu importante. devolver a bola aqui. Para quem tem medo do ridículo, do julgamento de outros colegas, da família, dos amigos, qual o conselho que você daria? Então, para os colegas que têm vergonha do julgamento, que têm medo do ridículo, o meu conselho é o seguinte: gente, produza um conteúdo que você se orgulhe dele, certo? Você não precisa fazer nada que vá contra você. Então, tá o maior trend de fazer dancinha. Isso não combina com você? Eu nunca fiz dancinha, porque isso era uma coisa que ia completamente contra a minha pessoa. Então, hoje, eu olho para a minha rede social, eu tenho orgulho daquilo. Eu produzo um conteúdo que ajuda as pessoas, é um conteúdo do qual realmente eu não tenho vergonha alguma. Eu tenho uma filha adolescente, daqui a pouco ela vai me ver nas redes sociais, então eu sei que meus irmãos, meus pais, meus filhos vão olhar para aquilo ali e vão ter orgulho. Então, se você tem vergonha, se você tem medo do ridículo, o principal conselho que eu lhe dou: se respeite, seja quem você é, não faça nada do que você acha que vai ter vergonha depois, ou que você não vá se orgulhar, e comece a produzir. Você vai ver que a coisa vai fluir, você vai ganhando jeito, vai ganhando experiência e tudo vai dar certo. Vamos falar de números, que isso é bem importante para o médico, a questão dos números, de quanto o paciente converte. Isso é muito bom porque reflete muito na internet, nas redes sociais. Mas qual a dica que você daria, inclusive para os colegas que vocês têm, médicos? Qual a dica que você daria para aumentar o sucesso e os números em um consultório ou em clínica? Como é que vai? Então, gente, como usar o digital para melhorar os números da sua empresa? Tá? Isso eu gosto, né? Então, acho que todo mundo quer melhorar os números da sua empresa. Qual é a dica que eu daria para vocês? Sempre, sempre vocês vão investir em autoridade. Né? Então, toda a produção de conteúdo de vocês vai ser para mostrar que você tem autoridade naquilo, que você realmente entende o que você está falando, que você está propondo um tratamento que realmente é o melhor para o seu paciente. Você vai mostrar que você estuda, que você está atualizado, que você está sempre nos melhores congressos, que se existe uma tecnologia nova e ela é boa para o seu paciente, você vai trazer. Então, eu acho que quando você constrói a autoridade, que o paciente conhece você, ele pensa, ela sempre está aí, ela sempre estuda, ela sempre está atenta a tudo, atualizada. Qualquer coisa que você for vender, esse paciente vai comprar. Ele não pergunta nem o que é. Então, às vezes, o paciente chega e ele faz... Você vai fazer o quê nela? Eu não sei. Eu vou fazer o que ela quiser. Né? Então, eu acho que para transformar paciente, rede social em número, é autoridade, amigo. Autoridade, autoridade, autoridade. É isso. Como utilizar as redes sociais para aumentar os números do consultório? Eu acho que tem dois caminhos. Primeiro, você utilizar quem realmente você é. É o lado humano. É o lado de conectar com as pessoas. Porque um serviço, Moisés, muita gente pode ter. Uma máquina, um procedimento, né? Mas a tua história, ela é única. O teu modo de atender, ele é único. Então, se tu conecta a tua essência com as pessoas, isso aí realmente, lá no finalzinho, na ponta, vai transformar em números, tá? E o segundo caminho é você ser bom naquilo que você faz e mostrar que você, de fato, é bom. É mostrar autoridade. Você não precisa ter medo de mostrar que você é bom. Eu acho que as pessoas ficam muito tímidas de dizer que é boa, né? Que sabe fazer o que realmente faz. Então, assim, mostrar autoridade, conectar de forma correta com as pessoas, a tua essência, no final isso transforma em números maiores e que são bons para a saúde de qualquer empresa. E a comunicação como um todo?
ela é para toda especialidade médica? Eu sempre ouço isso. Se a comunicação, o marketing serve para toda especialidade, né? Porque as pessoas falam, Gleice, mas você é dermatologista. Gente, eu conheço neurocirurgiões, ortopedistas. Então, eu acho que sim, a comunicação, o marketing é para todas as especialidades médicas, né? Então, eu acho que sempre vai ter aquele público que tem aquela dor. Na verdade, o que é você se comunicar? É você entender da dor do seu cliente. Toda especialidade tem uma dor. Então, você vai atingir o público que sofre com aquela dor. Então, você vai falar das soluções que tem para aquele problema. Então, qualquer especialidade... Gente, se essa especialidade existe, é porque existe uma demanda para ela. Então, tem gente interessada naquilo que você faz. Então, sim, não tem essa, viu, pessoal? Eu conheço médicos bons, eu vou mostrar depois uns cases para vocês, né, de gente de especialidades. Eu tenho um amigo que o Instagram dele é só tomografia, raio-x, parafuso, e ele é, assim, bombando, entendeu? Então, não tem essa historinha de só porque você é dermato, não. Se as redes sociais servem para qualquer especialidade, sim, com certeza. Eu acho que o médico ele tem que tomar o papel como médico. Posição de destaque ali quando o paciente procura informação, procura resolver a sua dor. Quando não tinha o Instagram do jeito que é hoje em dia, Moisés, Gleice, até hoje ainda a gente vê o paciente procurando muito no Google, por exemplo, né, num site de pesquisa. Só que hoje em dia a gente tem ali o poder de voz do médico para se comunicar com o paciente e solucionar aquela dor. Então, independente da sua área, se é uma área de estética que é a mais procurada, por exemplo, nas redes sociais, ou se você é cirurgião, qualquer área, o paciente tem aquela dor e ele vai procurar uma alternativa de tratamento. Então, se tem um médico com autoridade explicando da maneira correta, o paciente se sente muito mais seguro de procurar aquela especialidade. E ainda tem outra coisa que eu falava desde a época da faculdade. Mesmo que seja uma área que precise menos das redes sociais, quando o médico se posiciona, ele reforça que ele é muito bom naquela coisa, naquela área. Então, até mesmo para dar cursos para outros médicos, né? Porque um dia a gente vai morrer e a gente precisa deixar algum legado. Então, você treinar pessoas para que seja tão boas quanto você, eu acho que esse é o caminho aí que a gente está aqui para isso mesmo, entendeu? E eu vou fazer uma pergunta para vocês que muitos médicos têm dúvida. E eu gostaria que vocês respondessem, começando pela doutora Gleice. Eu tenho um Instagram profissional e um pessoal, ou eu só tenho 2 Instagrams, eu tenho um Instagram? Eu queria que você explicasse isso, doutora. Bom, se vocês devem ter um Instagram profissional e outro pessoal, ou um só. Gente, um só. Com certeza, tá? Pessoas se conectam com pessoas. Então, além de você ser tecnicamente um profissional que atenda ali o que o seu cliente quer, ele tem que se conectar com você. Eu sempre falo, eu digo, olha, tem que dar liga. Você e seu médico tem que dar liga. Vocês têm que gostar um do jeito do outro, né? Porque gente tecnicamente boa, cada vez a gente vai ver mais, né? Então, o diferencial é justamente o que você é. É o tipo de atenção que você dá para o seu paciente. Eu, por exemplo, eu não gosto de médica, de obstetra, que diz, ai, mãezinha, que fica pegando, eu não gosto disso. Então, a minha era super seca, eu adoro ela por isso. Então, assim, é o jeito da pessoa que você vai ter que se conectar, tá? Então, sempre um só, né? Um só. E aí eu mostro um pouquinho da minha família, da minha vida pessoal, muito pouco, mas eu acho que também é importante para as pessoas conhecerem como é a gente fora do consultório. E aí, Diego? Se o médico precisa ter 2 Instagrams ou só um Instagram, né, unindo o profissional e o pessoal, eu vou trazer um exemplo interessante. Eu acho que as grandes empresas estão respondendo isso para a gente. Como assim? Você vê as empresas, Coca-Cola, Apple, Adidas, Nike, querendo se tornar humanas. Você vê aí nas respostas, né, no Twitter, no Instagram, esse lado pessoal de uma empresa, que antigamente era algo muito técnico. Então, se as empresas querem se tornar humanas, como é que você quer criar um Instagram totalmente técnico para o lado profissional e outro mais humano para o lado pessoal? Então, com certeza, um só Instagram. Esses 2 vão se unir e pessoas compram pessoas.
independente se hora você vai estar falando um pouco mais técnico ou mostrando seu lado pessoal. Eu acho que as pessoas estão precisando se conectarem mais com as pessoas. E isso é muito importante, que a gente fala de trilha editorial. Por quê? E aí eu gostaria que vocês respondessem. Por que é importante ter uma trilha editorial, incluindo conteúdos técnicos, conteúdos emocionais, conteúdos familiares? A construção da trilha editorial é muito importante, né? Então, você tem que fazer essa mescla. Você tem que dar um conteúdo técnico, né? Então, você tem que dar um conteúdo mais humano, você tem que mostrar um pouco dos seus filhos, como você é da sua vida fora. Isso não significa, gente, invadir completamente sua vida, porque eu vejo muitos médicos com medo disso, né? A gente não precisa mostrar como a gente acorda, onde é que o filho da gente estuda, não. A gente só precisa mostrar que a gente é humano também, certo? Então, às vezes, eu até falo, eu gosto de vez em quando colocar uns conteúdos mais elaborados para os meus colegas. Então, ora eu falo com os meus pacientes, ora eu falo com os meus colegas médicos, porque é importante a gente se posicionar também com nossos pares, né? Então, eu recebo muitos pacientes de médicos meus de outros estados. Então, eles me seguem, eles veem pela minha trilha editorial que eu sou uma médica qualificada. Então, às vezes você fala de um jeito que o seu paciente nem entende, mas o seu colega entende. Então, eu acho que todos esses tipos de conteúdo, eles precisam estar presentes dentro de uma rede social bem planejada. E daí é isso que é importante a gente estudar. Quantos % eu vou colocar de conteúdo de conexão, quanto eu vou deixar para um conteúdo mais técnico, quanto eu vou deixar para um conteúdo de autoridade. Por isso que a gente fala que tem que estudar para fazer direito. E aí, doutor Diego, responda sobre trilha editorial de conteúdo. Trilha editorial de conteúdo faz parte também, se a gente entrar no mundo do branding, tá? Tudo é construção de marca. Ora você vai falar de um jeito mais profissional, ora você vai conectar mais com as pessoas no seu dia a dia. E os médicos, de fato, eles têm muito medo porque foi passado uma imagem que você tem que postar tudo do seu dia a dia. De onde veio isso, eu acho? Dos blogueiros que postam da hora que acorda até a hora que vai dormir. E o médico, ele tem muito esse medo de não sei o que é que eu vou produzir, não sei o que é que eu vou mostrar, como eu vou mostrar. Existem várias formas de você reforçar o seu branding, tá? Então, existem modos de você conectar com os seus seguidores. Tem pessoas que são mais de família, tem outras que são mais da moda, tem pessoas que são mais do esporte. Tudo isso é reforço de marca em relação ao branding. E claro que você vai mostrar também o seu dia a dia ali profissional. Sempre lembrando qual é o seu público-alvo. Porque se você quer reforçar a sua marca, por exemplo, você quer reforçar ali uma mensagem para um público mais high ticket, como é que você vai mostrar o seu dia a dia num plantão, toda desarrumada, num ambiente que não é legal, tá? Então, isso tudo faz parte de planejamento. Não que você não possa dar plantão agora, não que você não possa estar descabelada, não que você não possa estar com cara de cansada. Mas se você tem um objetivo, esse objetivo vai ter que fazer parte do seu planejamento e isso não precisa ser mostrado para o seu paciente se você tem um alvo lá no final. Interessante esse bate-bola que vai, que volta, mas eu quero falar sobre inspiração. Às vezes os médicos dizem assim, né? Eu não estou inspirado hoje, eu não estou inspirado amanhã. E eu queria até que vocês falassem, já falaram aqui, mas repetisse mais uma vez de outra maneira. De onde tirar a inspiração para os conteúdos digitais? De onde tirar inspiração para os conteúdos digitais, né? É difícil, porque tem dia que a gente não sabe, mas, meu Deus, eu vou falar de quê? Eu já falei de tudo, né? Na verdade, eu gosto muito de seguir pessoas completamente diferentes da vida médica. Então, eu acho que médico, às vezes, ele procura inspiração sempre em médicos. E eu acho que a gente aprende muito com pessoas de outras áreas. Então, gente, eu sigo de tudo, tá? Empresário, blogueira, eu sigo pessoas completamente diferentes. Eu acho que com cada uma delas, eu aprendo. Eu estava brincando com meu cunhado esses dias, eu disse, rapaz, eu aprendo muito até com a MC Mirella, que faz conteúdo adulto. Eu disse, ela tem umas sacadas maravilhosas, entendeu? Então, nessa última ação que eu fiz lá na clínica, eu aprendi com a boneca da Magalu. Eu estava lá e eu vi a boneca da Magalu fazendo uma live. Aí eu falei, rapaz, na minha próxima Black Friday, se até a boneca da Magalu
está fazendo uma live, eu vou fazer também. Então, na verdade, eu peguei o primeiro dia da minha ação, eu não atendi, eu fiquei só fazendo live, tirando dúvidas dos pacientes sobre os tratamentos que existiam na clínica. E isso eu me inspirei na boneca da Magalu, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos da gente para a arte, né? Então, às vezes, eu aprendo alguma coisa com filme, e não só ficar reto ali nesse mundo médico, porque eu acho que a gente fica muito igual a todos os outros, né? Então, se a gente quer fazer algo realmente diferente e inovador, a gente tem que abrir aí nossos horizontes. E aí, doutor Diego? Como pegar inspirações para produzir conteúdos? Eu vou dar 2 dicas diretas, mas para quem está começando, tá? Primeiro, estar atento ali ao que acontece no dia a dia. Nos sites de fofocas, até nos sites de notícias, porque muita coisa do dia a dia você vai pegar aquela informação fresquinha que gera engajamento e você vai produzir um conteúdo em cima. E conteúdos mais técnicos, para quem é travado, para quem tem medo, dá uma olhada quais são as referências da sua área, tá? Nada se cria, tudo se modifica, se transforma, você reformula. Então a dica que eu dou é não copiar, mas você vai ver aquele conteúdo que teve mais engajamento, mais visualizações, mais comentários. Você vai ver qual é aquele conteúdo e vai colocar o seu jeito, a sua forma de falar, o seu jeito de gesticular, a sua entonação de voz. Então é um bom primeiro caminho ali para começar. Estar atento às notícias do dia a dia e pegar conteúdos que engajaram ali com colegas de referências na sua área. Vamos buscar um exemplo aqui. Queria que a doutora Gleice falasse qual é o exemplo que ela pegou de uma notícia que saiu e ela implementou no seu conteúdo. Bom, essa coisa de usar as notícias e implementar no conteúdo é muito bom, gente, porque você surfa uma onda, né? Então, recentemente, eu peguei uma notícia do Brad Pitt. Estava em todas as redes sociais, como é que ele estava, então eu fiz um vídeo comentando isso. Hoje, de manhã, no dia desse podcast, eu acabei de ver que o apresentador da Globo derrubou um absorvente da axila, que ele estava usando para não suar o terno. Eu já passei para minha equipe. Então eu falo, arranja esse vídeo para mim que eu vou comentar ele agora, que eu vou vender o meu botox de axila. Cara, entendeu? Eu vou surfar essa hype. Então é isso aí, pessoal. Você fica de olho na notícia e você pensa, opa, eu tenho uma solução para essa dor. Então eu já vou entrar aqui e vou surfar essa onda. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo. Aí, Adorei, Diego? bem interessante por sinal, viu? E aí, doutor Diego? Um exemplo que eu peguei, por exemplo, eu trabalho com implante hormonal e inclusive quando se fala de chip da beleza, né, tudo que é de notícia bomba em todo site de fofoca. E teve um assunto bem em particular de uma blogueira, que foi a de Fanny, né, que colocou o chip da beleza e teve efeitos colaterais. Então eu peguei aquele assunto ali que estava bem alta e discuti quais foram os possíveis hormônios que ela colocou, por que provavelmente ela ter tido efeito colateral. Então você pega aquela notícia que está em alta e transforma ali no seu conteúdo. Então, assim, super engajamento. E não só engajamento das pessoas acharem interessante. É porque está falando de Fanny. De você passar o conteúdo, a informação técnica para que não aconteça com outros pacientes ou aqueles que lhe procuram. Você saber conduzir e explicar se tem indicação ou não de colocar e como é que a gente vai contornar. E aí, eu quero fazer uma outra pergunta aqui muito interessante. Já teve alguma polêmica com algum conteúdo seu na rede social? Já. Várias polêmicas. Deixa eu ver assim, as principais polêmicas. Primeiro, eu acompanhei um caso de uma necrose de nariz que ficou bem famosa. 2, na verdade. Então, isso gerava aquela polêmica enorme. Se quem deve fazer procedimento é médico, se quem deve fazer procedimento é dentista. Então, assim, o meu Instagram foi invadido por comentários, assim, de ter zilhões de comentários numa publicação, né? Aí, teve outra publicação que eu fiz há um tempo atrás, que foi falando de alguma coisa da princesa. E aí, sempre divide opiniões, certo? Eu acho que até uma linha, eu vejo vários influenciadores optando por essa linha das polêmicas. Não é uma linha que eu uso com frequência. Geralmente, quando tem polêmica, nem é por querer, gente. É porque gerou-se a polêmica ali. Mas, assim, isso acontece. A gente tem que estar preparado para isso. E a gente também tem que estar preparado para apanhar no Instagram de vez em quando. Porque, de vez em quando, a gente também erra e faz parte, somos humanos. Lidar com a polêmica faz parte aí da articulação do marketing digital.
Eu ia perguntar isso. Já teve algum conteúdo que tu postasse sabendo que ia dar bastante polêmica e mesmo assim vamos embora, vamos pra cima? Oxe, teve um que eu postei, minha gente. Eu postei um conteúdo, essa história eu vou contar. Faleceu uma pessoa aí de uma complicação de um conteúdo digital. E aí eu postei, entrei no avião. E eu entrei no avião, assim, muitas horas. Teve faleceu uma complicação. Faleceu uma pessoa depois de um procedimento que tinha sido feito por uma pessoa que não era médica. E aí eu postei e entrei no avião. E eu fiquei ali horas fora. E, minha gente, quando eu desci, tinha muita mensagem da minha equipe. Muita. Gleice, tu tá vendo o que tá acontecendo? Eu disse, o quê? Que eu tava aqui dentro do avião. Então, assim, o povo se atracando nos comentários lá do meu Instagram. Então, assim, sim. E tem coisa que eu já boto assim, gente, vou postar e correr. Tchau. Deixa aí a sua opinião e ó. Eu postei recentemente, na época da eleição, eu coloquei os presidentes. Eles fizeram um debate lá na Globo. E aí eu falei da beleza de todos eles. Então eu coloquei, já falei logo, gente, isso não é política, tá? Eu só estou falando da beleza dos candidatos. Então eu comentei todos os candidatos. Eu comentei Ciro, Lula, Tebet e Bolsonaro. E deixei lá. E já botei assim, ó, vou postar e vou correr. Tchau. E aí começou. Ô Moisés, fazendo uma pergunta para você, né? Pegando o exemplo que Gleice falou. Você que trabalha aí no mundo digital, eu conheço médicos que antes de lançarem cursos, eles publicam conteúdos que sabem que vai gerar polêmica para gerar engajamento, aumentar o alcance e até o lead ser mais barato. Você acha que é uma estratégia legal, cara? Depende muito do contexto do que você quer vender e ofertar. Porque vem polêmica, mas vem resultado. Que tipo de polêmica vai trazer, que tipo de resultado dessa polêmica que você está trazendo vai acontecer. Pode-se usar, é um modelo técnico realmente de você usar a polêmica para atrair as pessoas e dali você depois apresentar um produto e esse produto ser vendido. É muito normal isso acontecer. Mas, acima de tudo, precisamos compreender que depende do público que você quer vender para causar essa polêmica. Tá bom? Entendi. Entendeu, né? Pensando em pessoas não médicas, né, para citar aqui, eu acho que quem faz muito bem isso é Maíra Cardi, e também eu acredito que um pouco, mas não tão polêmico, Virgínia, né? Por isso que os lançamentos de Virgínia são estratosféricos. E isso que a gente tem que entender também, qual é o público dessa galera aí. Porque, por exemplo, para cada produto e serviço existe um comprador. E qual o perfil desse comprador? Quando as pessoas falam de influência, não é? Você vai contratar um influencer para a sua empresa. Aquele público que você quer vender é o público seguidor da influência? Senão não vai adiantar. Entendeu? É isso que eu trago para vocês compreenderem que para se ter um processo, precisa entender o público. Vocês trouxeram aqui brilhantemente isso, não é? Mas eu também tenho uma outra pergunta assim, bem polêmica para vocês. Vocês já tiveram hates nos conteúdos de vocês? Se eu já tive hate. Para o tanto de gente que eu alcanço, eu até que tenho pouco hate. Mas eu já tive hate, que foi justamente nesse bendito desse post que eu inventei de fazer, falando dos candidatos à presidência, no dia do debate. Mas eu só falei da beleza, eu não emiti opinião, entendeu? Então, tornou-se verdadeiramente, né, o apocalipse, uma guerra mundial, meu Instagram. Se eu já tive hate, de fato, para a quantidade de gente que eu atinjo, eu também considero que são poucos, tá? E aí a gente tava falando de gerar polêmica ou não para atingir mais gente, e até para quem tá começando que tem medo de receber pancada, paulada, e vai receber, tá? Ninguém vai agradar todo mundo. Eu faço a linha, né, daquela pessoa que, quando considera um conteúdo, né, um comentário agressivo, eu não entro naquela polêmica. Eu simplesmente apago, e Mark Zuckerberg fez um grande favor para gente que não é obrigado a estar ouvindo desaforo de uma forma deselegante, que é apagar e bloquear. Simples, tá? Apagar e bloquear. Por que, Moisés? Eu acho que você também considera isso, Gleice. A gente está ali de uma forma tão séria, produzindo conteúdo, né? Muitas vezes é tão cansativo, né? A gente parar uma parte do nosso dia, da nossa rotina, do nosso consultório para produzir, e passar um conteúdo de uma forma tão séria e receber
xingamentos, pancadas só por xingar, eu acho que não é legal. Eu acho que a gente não merece isso, entendeu? Então, assim, se for um comentário contrário, opiniões contrárias podem existir. A gente não é dono da verdade, mas de uma forma respeitosa. Eu considero o Instagram a casa da gente. Então, as pessoas chegam ali no Instagram, chegam na nossa casa e precisa respeitar as regras daquele ambiente. Você não é obrigado a permanecer com aquela pessoa dentro da sua casa, dentro do seu Instagram, se ela não respeita as regras do Instagram, né? Então, assim, apagar e bloquear foi um presente que o Instagram nos deu. E o que é interessante, né? Em base nisso, eu quero falar de números com vocês. Com a gravação, com a publicação dos seus conteúdos, que chega pacientes através deles, quanto isso percentualmente aumenta o faturamento? Quantos por cento, né, o Instagram representa ali no meu faturamento, nos números, no consultório? Eu posso dizer hoje, pelas métricas que eu tenho, 70%. Não só do Instagram, eu vou colocar de redes sociais, tá? Tem o YouTube, tem o tráfego no Google. Então, 30% de indicação, aqueles pacientes que vêm através de outros. Mas eu reforço a questão de quem vem por indicação, olha o seu Instagram, tá? E 70% direto das redes sociais. Então, depois desse número, 70%, você, médico, precisa entender de gestão e conversar também com o pessoal do seu tráfego para converter aquilo ali em venda. Então, é uma união da equipe, tráfego, marketing, para aqueles leads, 70% que vêm das redes sociais, transformar em números, converter um número alto. E eu acho que uma boa, excelente taxa de conversão está em torno de 70% a 80%. Excelente. Né? Excelente. Se tiver mais de 90%, beirando 100%, é bom ou ruim? É ruim. Se está 100% ou mais que 90% de conversão, provavelmente o seu preço, o seu valor está abaixo do que deveria estar. Então você tem que buscar ali uma taxa de conversão boa, mas não altíssima, senão precisa ter reajuste. Então, assim, agradeço muito o Instagram, as redes sociais, porque muito do sucesso do consultório vem dele. Quanto financeiramente o Instagram já fez eu aumentar o meu negócio, né? Então, essas métricas, meu negócio tem um modelo um pouco diferente do seu, Diego. Então, é um modelo de negócio bem mais complexo. Porém, o que eu posso dizer para vocês, né? Há 10 anos atrás, eu estava num consultório de 24 metros. Certo? Dividindo a sala com uma colega dermatologista. Então, 10 anos depois, eu estou numa clínica de 1.400 metros. Eu tenho uma equipe aí de mais de 120 colaboradores. Eu já tenho outra clínica em outra cidade. Hoje eu tenho 14 colegas dermatologistas trabalhando comigo. Né? Nós vamos construir aí mais 600 metros de clínica no ano que vem. E a gente já chegou nos números aí que eu nunca vi pelo Brasil. Então, obviamente, isso se deve muito ao marketing, ao Instagram que a gente fez. E, lógico, como a gente falou no começo, a sua gestão tem que acompanhar o seu marketing. Você tem que ir estruturando a sua equipe para ela aguentar aquilo que o marketing traz para você. Então, as duas coisas têm que andar de mãos dadas. Né? Então, hoje eu tenho a minha irmã, que é minha sócia, que é uma gestora extraordinária. E aí a gente vai conectando aí o marketing com a nossa experiência em transformar o marketing em vendas e sempre com uma gestão muito articulada por trás de tudo. Então, hoje eu tenho certeza, eu sempre agradeço. Eu digo, ai, meu Deus, muito obrigada, Instagram, eu te devo demais. Ô, Gleice, lá atrás, né, quando não existia Instagram, o que é que tu acha que foi o sucesso ali para tu começar a captar pacientes? Né? Porque tô doido para escutar essa resposta, porque eu fico imaginando alguém se formando agora, entrando na área da dermato, e como é que está o mercado de captação de pacientes hoje em dia do que da época quando você começou? Ótimo. Vamos falar sobre captação de clientes fora do Instagram. Essa vai para quem está achando ruim fazer Instagram. Então, eu vou dizer para vocês o que é que eu fazia antes de existir o Instagram. Bom, já fiz de tudo. Já fiz literalmente de tudo, amigo. Veja, eu fazia assim. Eu ia em feira de noiva. Então, tinha uma feira de noiva. Eu pensava, a noiva precisa do meu serviço. Então, eu botava um stand lá da clínica. Eu, pessoalmente, ia com a minha equipe. Eu ficava lá em pé, no stand, o dia inteiro da feira de noivas,
para as noivas me conhecerem e virem para mim para eu ajeitar as noivas. Eu dava palestras em vários lugares. Eu lembro muito de duas. Uma na Infraero. Eu tinha uma paciente minha que era funcionária da Infraero. Ela falou, Gleice, todo mês tem um evento lá da Infraero e vai todos os funcionários da Infraero para lá. Vamos dar uma palestra? Eu fui. E aí falei Gente, eu consegui muito paciente da Infraero. Eu tenho um paciente da Infraero até hoje. Aí eu tinha outra paciente que ela era da Inodê. Sabe a Inodê, que é aquela marca de cosmético? Aí, quando elas têm a premiação delas, é evento Pérolas. Elas fazem um evento num hotel e ela me chamou para falar. Aí eu pensei, meu Deus, 600 mulheres numa sala, vou vender o meu produto. Tá? Então, já vendi produto assim. Aí teve outra sacada de mestre. Tem um bloco de carnaval aqui em Recife que era muito famoso. E ele começava na rua, você ia com o trio elétrico na rua, até você entrar no lugar lá da festa. Aí eu mandei fazer uns copos neon. E aí eu coloquei a equipe da clínica para ficar distribuindo copo com a marca da clínica. Será que eu já recebi esse copo alguma vez? Eu acho que eu conheço essa festa, viu? Aí, conhece? Aí eu ficava lá distribuindo copo. Então, todo mundo postava foto no carnaval com o meu copo na mão, entendeu? Isso foi assim, foi um marketing de graça. Então, gente, eu fazia panfleto na praia... A gente já distribuiu panfleto na praia, a gente já fez backbus. Então, a gente se desgastava muito para fazer isso, né? E até uma coisa que eu falo para os médicos, gente... Vale tudo para conseguir paciente se você não está começando. Eu não tenho nenhum parente médico, tá? Então, eu acho que o Instagram é uma ferramenta que facilita. Vocês hoje têm uma coisinha que você vai ali no ar-condicionado, ó, bota o celularzinho aqui, tchá, 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 todo mundo vê, né? Então, quando vocês estiverem com preguiça de fazer o Instagram, pense em mim, né? Distribuindo copo, panfleto, né? Dando palestra. Então, é melhor fazer Instagram. E eu fico até pensando em questão de branding, tá, Moisés? Hoje em dia, eu acho que até para reforço de marca, é muito mais fácil você desenvolver e ser bem visto no Instagram do que, por exemplo, distribuindo um panfleto. Claro que era as armas que você tinha na época, tinha que ser daquele jeito, né? Mas eu acho que hoje em dia, ônibus, panfleto, eu acho que funciona muito pouco. Eu acho até que a mídia externa está voltando um pouco. Eu vejo muita gente usando a mídia externa, voltando com força. Outdoor com força. Tipo, outdoor. Eu tô vendo essa tendência. Eu tenho falado com alguns pacientes meus e eles estão me posicionando disso, né? Mas, assim, é isso, né? Antigamente, você não tinha recurso. Você tinha que bater a cara mesmo e ir, entendeu? Deixa eu fazer uma outra pergunta que ela é muito estratégica. Gleice, para você chegar onde você é hoje, trouxe seu Instagram, mostrou seus números, mas foi necessário você ter conhecimento para isso. Como foram os investimentos que você já fez em conhecimento? Fale sobre isso, para você ser a profissional que você é hoje, tanto da parte técnica, tanto também conhecimento em marketing. Isso, investimento. Gente, investimento em marketing, às vezes você fala o valor, eu já paguei, gente, em curso de marketing, R$70 mil, certo? Então, não é o único que eu já fiz vários. Então, muitas vezes você fala isso para um colega, ele acha isso um absurdo, mas eu sempre falo do retorno que isso vai te dar. Da mesma forma que eu vou 3, 4 vezes por ano para congressos internacionais, passagem super cara, hotel, inscrição de congresso altíssimo, e eu sempre estou disposta a fazer esse investimento, a mesma coisa eu fiz com marketing. Então, os cursos sempre não eram em Recife, porque aqui em Recife não tinha muita coisa. E eu sempre entendi isso como qualquer outra coisa da vida. Você realmente tem que investir para ter acesso a um conhecimento bom. Porque eu vejo muita gente achando que vai ficar seguindo o povo no Instagram e pegando aquelas dicas de Instagram e aquilo ali vai dar em alguma coisa. Não. Então, realmente, se você quer fazer bem feito, invista da mesma forma que você paga um congresso, que você paga um curso técnico, você vai pagar um bom curso de marketing. Eu acho que os médicos, eles entendem e até investem em cursos da área, né, para melhorar a parte técnica. Isso. Mas eu acho que o mindset ainda para investir em curso de marketing e gestão, eu acho que muitos ainda não entendem isso. Então, ouvir 70 mil, para mim, é tranquilo escutar, não que seja barato ou caro, mas eu entendo que é necessário, né? Juntando todos os cursos que a gente fez, a gente já gastou muito mais que isso, mas a gente entende que é necessário para crescer. Talvez quem escute isso a primeira vez ache totalmente fora da realidade, mas de fato precisa sim ter mais investimento na parte off, no sentido, sem ser na parte técnica. Isso. Doutora Gleice, eu sei também que você observa muitos Instagrams de colegas médicos.
quais as dificuldades que você encontra? Eu não vou dizer erros, mas eu vou dizer o que é que eles precisam melhorar para ter uma performance interessante. Pois é, amigo, eu fico ali olhando os Instagrams dos outros colegas e eu pontuaria várias coisas que eles poderiam melhorar, certo? Desde o básico, iluminação, às vezes um vídeo completamente escuro, né? Captação de áudio, uma coisa simples, um microfone ali de R$50 e você vai melhorar muito a captação do seu áudio, né? Às vezes o ambiente que a pessoa está. Eu vi esses dias um vídeo que tinha muito vento, ou às vezes a parte de trás, que não tem um cenário legal, né? Às vezes uma estrutura mais limpa, que permita que a pessoa realmente preste atenção. Outra coisa, a energia, gente. Às vezes você pega o médico falando, mas ele parece que ele está assim, 12 horas de trabalho depois. Então, grava o vídeo antes de começar a trabalhar, entendeu? Com energia alta, alegre, feliz, sorriso no rosto, entendeu? Para engajar, para você contagiar aquela pessoa que está do outro lado da tela, né? Eu acho que às vezes a forma de se vestir também, que você muitas vezes não passa o que você precisa passar, né? Eu acho que esse erro é um erro muito frequente. A forma de entregar o conteúdo. Então, a gente sabe que o que a gente fala, a informação em si, ela só corresponde a 7% do que a pessoa percebe. Então, a pessoa está percebendo a imagem, a pessoa está percebendo o tom de voz, a forma que você gesticula. Então, tudo isso é importante para você prender a atenção da pessoa que está do outro lado. Então, acho que é muito importante a gente conhecer essas técnicas de oratória, de comunicação corporal, né, de gesticulação, para que a gente consiga realmente fazer a pessoa que está lá prestar atenção no que a gente está falando. Os erros mais comuns que eu vejo os médicos cometendo. Eu vou dar 3 dicas simples, diretas. Cenário, iluminação e entonação de voz. Se eu já errei nisso, completamente. Já errei muito, Moisés. Já errei muito, amiga. Né? Uma roupa inapropriada, um cenário feioso atrás, uma entonação de voz parecendo que eu tinha morrido ou que eu estava muito cansado. Então, a gente erra muito para aprender, né? Então, o médico que está começando, presta bastante atenção nessas 3 coisas. E eu falei 3, mas vou dar uma 4ª dica. Para prender a atenção dos seguidores, o início do vídeo. Aqueles 3 segundos que a gente sabe que entra na métrica do Instagram para prender a atenção. Então, tem médico que começa o vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Santos, eu sou médico. Acabou! O seguidor já saiu do seu vídeo porque tem um vídeo que prende a atenção, que seja mais interessante. Então, assim, presta bastante atenção e prende o teu seguidor ali na frente daquela câmera, daquele celular, nos primeiros segundos. Eu gostei dessa questão de ser entrevistador também, viu, Moisés? Não é só você, viu? Eu tenho uma pergunta Doutor aqui Diego botando as garrinhas de fora. Eu tenho uma pergunta aqui para minha amiga que está há mais tempo, né, no mundo médico. A gente está falando muito do pessoal que está começando, que está verdinho, mas você que já conhece também muitos médicos mais antigos, como é que você enxerga essa questão de se posicionar no digital para esses médicos que não têm presença no digital, que já acham que estão consolidados no mundo presencial, que não tem força ali no Instagram e que acha que sempre vai ter aqueles pacientes certos? Você tem acompanhado de verdade mesmo, Gleice, uma mudança nesse panorama? Bom, Diego, essa tua pergunta é maravilhosa. Eu tenho sim, e eu sempre falo isso. Eu, como empresária, sou muito atenta às mudanças do mundo, né? Então, eu sempre tenho medo de vir alguém e me ultrapassar, sabe? Então, eu vejo muitos médicos antigos que estão consolidados e que acham que, por isso, não necessitam investir no mundo digital. E eu acho isso um erro gravíssimo, um erro mortal para as empresas deles, né? Que pode ser que daqui a alguns anos, e poucos anos, eles estejam passando por muita dificuldade. E eu já conheço alguns colegas que estão passando por esse momento de dificuldade, né? Porque aquilo que eu sempre falo, olha, muitas vezes você tecnicamente é superior àquela pessoa, mas chega um médico mais jovem, que não é tão experiente como você, que ele se posiciona bem no digital e ele vai receber um volume de pacientes maior. E a gente fica muito bom no que a gente faz muito, no que a gente repete. Eu sou uma dessas pessoas.
empresas, tá? Então, eu atendia muito, repetia muito. E eu me tornei, tecnicamente, extraordinária no que eu faço, certo? Então, gente, não é se acontecer, isso vai acontecer. Está acontecendo, né, Gleice? Alguém vai começar de um nível técnico pior do que você e vai se tornar melhor do que você, certo? Então, eu acho que o marketing médico é uma questão de sobrevivência das empresas. Não tem como não fazer. Em qual posição você está, não interessa. Se você está começando, você vai ter uma dificuldade enorme, porque existem muitas faculdades de medicina abrindo. Está saindo uma enxurrada de médicos. Então, para quem está começando, é essencial e é primordial. E para quem já está posicionado, não se engane. Se você não entrar, a sua empresa vai quebrar. Não tem outra palavra para eu falar, né? Então, é uma questão apenas de tempo, certo? Então, a forma que você vai fazer, você vai encontrar essa forma. Mas o futuro da comunicação, ele é digital, né? As pessoas não procuram mais o médico no livrinho do plano, aquilo ali não acontece mais, né? Então, quando você recebe uma indicação, antigamente o paciente recebia uma indicação para ir para você, ele marcava direto. Hoje em dia o paciente ele recebe uma indicação, ele vai procurar você na rede social, ele vai ver quem você é, e no meio desse caminho, antes dele chegar em você, ele vai receber uma segunda ou uma terceira indicação, e aí às vezes ele acha aquela pessoa, ele gosta dela na rede digital, e aí cada vez vai ser mais difícil para vocês manterem a carteira de clientes de vocês. E olha que eu estou falando de uma especialidade como a minha, que tem uma recorrência altíssima. A minha recorrência é muito alta. E tem muitas especialidades que a recorrência não é alta. E isso é pior ainda, né? Então, às vezes, você faz a cirurgia plástica uma vez, você demora 4, 5, 10 anos para fazer uma segunda, né? Então, eu acho que isso se torna cada vez mais importante. E eu sou assim, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Quem não entrar vai passar por muita dificuldade nas suas empresas. Então, agora uma pergunta minha para você, amigo. Veja, eu já estou num momento da minha carreira, né, mais consolidado. E aí eu tenho muitas pacientes médicas jovens que estão se formando. E eu fico muito preocupada porque o número de médicos aumentou absurdamente, né? A gente vê muitas faculdades de medicina abrindo agora. E aí eu fico pensando como é que esses meninos que vão entrar com uma concorrência muito maior do que existia quando eu entrei, né? Como é que eles vão conseguir se sobressair? Né? Então, qual é a dica que você que é mais jovem do que eu, o que é que você diria para esse pessoal que está começando agora? Tem 2 pilares para quem está começando agora. O primeiro pilar é a parte técnica, né, de especializações, de residência, desenvolver o lado prático da sua especialidade. Só que tem o outro pilar que é tão importante quanto, que é o posicionamento no digital. É você aparecer para os seus pacientes, né, ou futuros pacientes. Muitos médicos já entenderam isso, principalmente o pessoal que está se formando agora. Só que o que eles não entenderam ainda é que precisa ter um investimento de tempo, de curso e para aprender a parte técnica. Não basta você querer, não basta você fazer os conteúdos. Precisa fazer da maneira correta e que atinja ali os seguidores, os pacientes. Então, falta muita a noção de investimento em cursos, por exemplo, para aprender realmente como produzir melhor conteúdo, como engajar mais, como aumentar o seu brand. Então, eu tenho muitos amigos que se formaram comigo, muitos amigos que eu vejo aí que se formaram recentemente, bem recentemente mesmo, que estão nas redes sociais. Mas eu vejo fazendo de uma forma muito amadora, muito verdinha. Então, termina tendo uma frustração. Por quê? Você produz conteúdo, mas não tem o retorno daquele investimento de tempo. Mas não tem o retorno, não é porque está produzindo pouco conteúdo, é simplesmente porque está fazendo da maneira errada. Exatamente, né, amigo? Veja, é você otimizar o seu esforço, né? Não adianta você ficar lá, você vai nadar de qualquer jeito. Não, você vai otimizar o seu esforço. Você vai fazer aquilo da forma mais eficiente para você, no menor tempo possível, produzir a maior quantidade de conteúdo que realmente tem uma boa performance, né? Então, principalmente, quanto mais cheio você é. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com agenda, mas eu consigo produzir muito conteúdo
muito rápido, né? Porque eu me especializei nisso. E a mesma coisa, gente, que eu faço na clínica, né? Então, eu sempre falo, eu digo, gente, eu hoje sou uma atleta da dermatologia. Eu me trato como um atleta de alta performance. Então, eu tenho acompanhamento de nutricionista, eu tenho acompanhamento de osteopata, de fisioterapeuta, para aguentar o que meu corpo precisa aguentar, para eu conseguir cada vez entregar mais de uma forma melhor em menos tempo. É a mesma coisa do marketing. Então, você vai construir uma boa equipe, você vai se qualificar cada vez mais para você conseguir produzir o que você tem que produzir de forma mais eficaz e no menor tempo. Isso é performance, né? Então, a gente vai aumentar a nossa performance como a gente aumenta na nossa vida. Você começa fazendo um implante capilar em 10 horas. Daqui a pouco, você está fazendo ele 5 horas e meia. Né? Então, é isso. Você vai melhorar a sua técnica, você vai melhorar a sua performance, você vai melhorar seus rendimentos e seus resultados. Amiga, eu fico lembrando aqui dos meus primeiros vídeos, né? Eu fico, meu Deus do céu, como eram ruins. Quais foram os erros que você lembra que você já cometeu, que você até acha engraçado vendo novamente seus vídeos hoje em dia? Amiga, eu já fiz de tudo. Meu Instagram era uma verdadeira marmota, então eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu tenho a sorte, minha gente, de ter um marido que é fotógrafo. Meu marido, ele é maravilhoso, então ele entende tudo. Eu não sabia o que era legenda, eu não sabia editar vídeo, eu não sabia coisa nenhuma. Até tirar foto, era foto sem luz, era áudio ruim, era gravar negócio no vento, entendeu? Aí não tinha um storytelling direito, jogava os stories tudo solto, sem pé nem cabeça, que a pessoa não entendia nada. Então, assim, isso eu fui melhorando, né? Meu marido me ajudou muito nessa parte audiovisual, de legenda, de iluminação, de posicionamento de câmera. Eu lembro que a gente viajava junto, a gente saía para comprar os negócios, né? Ele comprava o microfone pro meu celular e dizia, meu Deus, uma coisa mara assim, tipo, parecia que tinha inventado a roda. Ele olhava e dizia, menina, isso aqui todo mundo usa, entendeu? Então, assim, na parte da trilha editorial, né? Era a forma de falar. Então, hoje, geralmente eu falo, eu vou começar com uma pergunta. Olha, você, médico, você está sendo eficiente na sua rede social? E você responde. Antes era a mesma coisa que você falava. Eu sou doutora Gleice, Mufina, dermatologista. Então, isso a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência. Mas, quem está começando agora tem que acelerar. Não pode ser feito a gente, não, porque a gente estava nadando só. Então, eu nadava no mar azul. Era eu fazendo e mais 4 ou 5 médicos no Brasil. Né? Então, realmente, hoje, o pessoal já começa num grau de profissionalismo maior, um grau de exigência maior, porque você está sendo comparado com o que já existe, e o que já existe já é um material de excelente qualidade. Bom, doutor Diego, tem uma pergunta para você, né? Que é a partir do momento que a gente aparece na rede social, a gente passa a ser observado todos os momentos da nossa vida, né? Então, a gente está ali na nossa parte profissional, estamos sendo observados, mas a gente também sempre tem alguém, que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, então, às vezes, a gente está numa festa, a gente está num ambiente nosso, né, mais privado, e o que é que você pensa sobre isso? E o que é que você expõe dessa sua parte da vida privada na sua rede social? Você acha que pode tudo? A gente pode expor tudo que a gente faz? Vale a pena? Como é que isso funciona? Excelente pergunta. Eu acho que tudo isso faz parte da construção do nosso branding. E eu acho que tem que ter um equilíbrio, tá? Você precisa misturar a sua vida social com a profissional e entender que faz tudo parte da construção da sua marca, da sua imagem. Não só de postar, mas eu mudei alguns hábitos, algumas atitudes que eu tinha, entendendo que faz parte do meu crescimento profissional. Então, eu ia muito pra festa quando não era conhecido e me embriagava e postava. Quem nunca, né, amigo? Não que eu não beba hoje em dia. Eu bebo, eu curto com os amigos, mas você precisa entender que precisa de um equilíbrio na vida presencial ali, como também com o que você vai postar. As pessoas querem colher os frutos, mas não entendem também que precisa ter adequação ali de como você vai se comportar. E tá tudo bem. É difícil demais, é quase impossível, eu acho, para você também, amiga. Ir para uma festa e não ser notada, não ser comentada, não ser filmada. Então, se você colhe os frutos do seu trabalho, né, financeiramente até falando, você precisa também se posicionar
como uma médica, uma pessoa ali com caráter, com princípios. Então, tem que ter um equilíbrio entre profissional e social. E eu acho que eu mudei bastante entendendo esse amadurecimento profissional. E até porque eu acho que a gente verdadeiramente influencia outras pessoas, né? Não só como médico, a gente acaba virando um influenciador mesmo, né? Então, hoje eu vejo, assim, as pessoas se inspiram em você. Então, você torna-se mais responsável. Você faz, poxa, será que eu queria inspirar um adolescente a agir dessa forma? Né? Então, hoje é exatamente o que você falou. A gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo a nossa responsabilidade como uma pessoa que tem essa influência, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu acho que a gente acaba mudando um pouco algumas coisas e adequando, né? Para realmente fazer as coisas se conectarem aí num todo. E trazendo uma parte mais exemplificando no meu dia a dia, eu também não sou uma coisa nas redes sociais e outra no presencial, não. Não existe isso. Então, o que eu falo para o meu paciente é o que eu faço e o que eu sou. Então, por exemplo, eu não bebo refrigerante, eu não bebo demais, nem faz parte do meu dia a dia. A bebida alcoólica não é muito do meu agrado. Eu me alimento bem, eu me exercito todos os dias, de domingo a domingo. Mas eu como doce, eu como a besteira, claro. Só que você não precisa estar postando o tempo todo, até em respeito daquele paciente que está mais focado, que está numa dieta mais difícil, entendeu? Né? Exatamente. Então, você tá junto com o seu paciente, ele tá vendo sempre ali você postando doce, até fica mais difícil dele seguir um planejamento. Mas, com certeza, as imagens não são discordantes entre o que eu sou no pessoal e ali nas redes sociais. Pois é, como vocês puderam ver aí, estamos finalizando. Mas antes de finalizar, vamos abrir aqui o porquê de estarmos aqui, né? Porque vem aí uma grande imersão de 2 dias e eu gostaria muito de passar para todo mundo que está aqui, para que vocês dois falassem também sobre essa imersão que vai acontecer nos dias 26 e 27. E aí, o que essa imersão vai trazer, doutor Diego, de experiência, que vai trazer de gestão, de marketing e vendas para os profissionais médicos, porque muitos precisam. E o porquê também, eu quero fazer essa pergunta até para vocês, o porquê também de vocês, assim, estão muito bem nos consultórios de vocês, nas clínicas de vocês. Por que vocês resolveram ajudar esses colegas médicos a se posicionarem nas redes sociais? Agora, no início de janeiro, de verdade, Moisés, vem uma realização de um sonho, né? Que eu e Gleice, a gente vem conversando há meses, se não há mais de um ano, e que agora realmente vai sair. Que é a imersão sobre marketing, gestão, como melhorar os números do consultório, porque a gente apanhou muito nas redes sociais, né? E não tinha ninguém para ajudar, para dar o norte de como fazer, de como não fazer. Então, com a experiência da gente nas redes sociais e também no consultório, a parte de gestão, eu acho que a gente tem muito para falar para aqueles médicos, profissionais da saúde que estão começando, tanto acabando de se formar, como aqueles também que já estão posicionados no presencial, mas não estão no mundo digital. Então, a gente preparou um conteúdo bem legal. É um programa bem completo, onde a gente vai passar 2 dias incríveis colados com aqueles que estarão presentes. A gente está planejando algo mais exclusivo, então a gente não quer muita gente, justamente para ter esse contato mais próximo, para dizer, ei, você médico, você médica que está começando, vem cá, é assim que se faz, qual é a tua dúvida, qual é a tua dificuldade, né? Então, vão ter momentos ali de perguntas, respostas, de interação, porque esse é o objetivo, né, dessa primeira imersão que a gente está preparando com muito carinho. A gente pegar na mão do médico que está começando, está querendo se destacar no mundo digital e a gente juntos construirmos um caminho de sucesso ali para alavancar a carreira daquele médico, né, Gleice? Exatamente. Bom, gente, eu acho que vocês não sabem, mas a gente já é amigo há bastante tempo. Moisés, eu conheci num curso de marketing, tá? E a gente já ficou amigo de cara, não foi amigo? Então, acho que desde o começo, a gente já falava, amigo, pelo amor de Deus, me ensina essas coisas que eu não sei de nada. E eu dizia, meu Deus, tem muita gente que precisa saber disso, eu tenho muito colega médico que eu queria que estivesse aqui com a gente, né? E Diego é um amigo também,
e um representante da New Generation, tá? Que é a New Generation do futuro, porque eu sou dos dinossauros, né? Então, a gente juntou essas 3 forças, né? Uma pessoa que tem muita experiência de marketing, que é Moisés. A gente juntou Diego, que é um menino que, assim, brilha já desde que começou. Eu, que já tive uma trajetória diferente, né? Acho que eu conecto, talvez, com os médicos que já estão aí há muito tempo, que talvez não sabem muito como começar. E por onde eu passava, né? Como dermatologista e nos eventos de medicina, sempre diziam, Gleice, tu devia ensinar isso. Amigo, como é que tu faz? Eu sempre, mesa de bar, restaurante, o médico sempre perguntando pra gente. Então, eu falei, vamos montar uma coisa específica para o médico, né? E aí veio essa mudança do CRM e a gente vai ver agora uma porta se abrindo para os médicos. Então, eu acho que até do ponto de vista deles terem medo, né? Essa mudança ela vai vir para encorajar aqueles que ainda não entraram ainda e para facilitar a vida dos que já estão dentro. Então, a gente decidiu montar essa imersão. Serão poucas pessoas, porque a gente quer que todo mundo, a gente possa conversar aqui entre amigos, né? Apesar de a gente já estar aí com nossas clínicas consolidadas, eu sempre tenho essa teoria. Quanto mais gente falando da mesma coisa, mais isso fortalece e consolida o nosso negócio. Então, para mim, é sempre bom quando eu vejo muita gente falando de um aparelho que eu também tenho. Então, é ótimo, porque o paciente ele confia, ele vê que aquilo realmente é bom. E eu acho que nós médicos, acho que a minha especialidade começou primeiro com esse movimento de ser invadida por outras especialidades. Não médicas, né? E eu acho que eu vejo isso acontecendo já em outras carreiras, porque a categoria médica deixou-se abrir essa lacuna, né? Então, os médicos acabaram não ocupando esse espaço e ele acabou sendo ocupado por outras pessoas. Então, eu acho que chegou o momento aí dos médicos, volta, ocupa o seu espaço, fecha essa vaga e a gente vai estar aí com vocês compartilhando, sem segredo nenhum, tudo que a gente faz, o que a gente sabe até hoje. Se não souber, a gente também procura saber, para que vocês aí cresçam, tenham sucesso, ganhem destaque, enfim, mantenham aí a saúde da empresa de vocês. E vale destacar um ponto muito importante que também motivou a gente a fazer a imersão agora em janeiro, que são as mudanças que vão vir no marketing médico, que já foi anunciado pelo Conselho, vão entrar em vigor agora em março. Então, muita coisa vai mudar, o tipo de postagem, como você vai se comunicar com os seus seguidores. Então, é engraçado, você falou que a gente está bem consolidado nas nossas clínicas, né? E é um projeto que está deixando a gente bem empolgado. Né? Bem empolgado, bem animado, né, Moisés? Você também está fazendo parte diretamente Se vocês estivessem no grupo de WhatsApp da gente, vocês iam ver que o doutor Diego não deixa ninguém dormir, tá? Ele manda mensagem de manhã, de tarde e de noite. Eu falo, querido, eu estou aqui botando botox. Eu preciso acabar com esse povo. Vai ser muito legal esse projeto. Vai ser lindo. Então aí, vocês puderam ver aí, aguardem que vai chegar nas redes sociais dos médicos aqui, de Gleice, do Diego, para você ter essa oportunidade de vir conhecer por dentro os bastidores, o passo a passo. Ou seja, aquela bala de prata que você vai conseguir colocar no seu consultório, na sua clínica e ser o profissional de destaque que você merece ser. Então, aguarda aí que vem. Então, obrigado, Diego. Obrigado, Gleice, por esse momento. Eu estou muito feliz. E aguardem os próximos podcasts, que isso aqui não vai parar mais, não. Começou agora. Abraço, tchau.